Olá, pessoal. Nós faremos agora análise da prova discursiva do Exame Nacional de Acesso ao Profiletras de 2025 para a turma de 2026. Então vamos lá. Prova discursiva. Analise a situação abaixo. Uma professora solicita aos seus alunos de uma turma do sexto ano que escrevam uma fábula para ser publicada no site da escola. Ao receber as produções, a professora se depara com algumas ocorrências que a surpreendem, tais como: tu vem? Tá certo, tudinho. Os animal correram. Proposta de produção textual. Considerando a situação apresentada anteriormente, os seus conhecimentos sobre variação linguística e o que preconiza a BNCC, produz um artigo de opinião com o objetivo de defender um posicionamento de como deveria ser a abordagem de gramática ou prática de análise linguística no ensino de língua portuguesa. Instruções: seu artigo deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigido no espaço destinado à versão definitiva na folha de respostas, apresentar explicitamente um ponto de vista, fundamentado em no mínimo 2 argumentos, ser redigido na variedade padrão da língua portuguesa, não ser escrito em versos, conter no máximo 30 linhas, respeitar as normas de citação de textos, não ser assinado, nem mesmo com pseudônimo. Atenção! Será atribuída nota 0 à prova discursiva em qualquer um dos seguintes casos: texto com até 10 linhas, fuga ao tema ou à proposta, letra elegível, identificação do candidato, nome, assinatura ou pseudônimo, texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que sejam ofensivos, texto escrito em versos. Bem, pessoal, a gente vai fazer uma discussão aqui desse tema, levando em consideração o que a gente já vem abordando em nosso curso preparatório, né, voltado principalmente aqui para essa etapa da prova discursiva. Vamos analisar detalhadamente o que nós temos nessa proposta, tá bom? Essa situação aqui está descrevendo uma professora de sexto ano, né? Ela pede aos alunos que façam uma fábula para um site da escola. A gente encontra essas expressões, né? Tu vem, tá certo tudinho, os animal correram. Então a gente tem aqui formas não padrão, né? A gente percebe essas marcas de variação regional, variação social, né? Marcas aqui de oralidade, tá bom? Então nós temos aqui palavras-chave, né, que vão ser fundamentais para a construção do nosso texto. A gente sempre tem que prestar bastante atenção no comando e sinalizar as palavras-chave que deverão estar em nosso texto. Aqui no caso, variação linguística, né? BNCC, né, seus conhecimentos sobre variação linguística e o que preconiza a BNCC, né? O gênero textual, artigo de opinião, nas características do artigo de opinião, devemos ter um posicionamento claro, né, sobre como deveria ser a abordagem de gramática ou prática de análise linguística. Então, o tema geral aqui é ensino de gramática, prática de análise linguística em diálogo com a variação linguística à luz da BNCC, tá bom? Você precisa aqui, claro, escolher uma tese muito explícita, né? Por exemplo, defendo que a gramática seja trabalhada de forma reflexiva, partindo das variedades dos alunos para ensinar a norma padrão e combater o preconceito linguístico. Ou então, a abordagem da gramática deve articular a língua como prática social, respeitando as variedades, em vez de simplesmente corrigir os erros. Aqui são exemplos que poderiam ocorrer aqui no texto, né? Obviamente, você pode ter escrito, né, pode ter aqui uma outra abordagem, um outro posicionamento. Aqui são apenas exemplos, tá bom? O gênero textual. O gênero, artigo de opinião. No artigo de opinião, né, diferentemente do ensaio acadêmico, é comum a gente encontrar no artigo de opinião as marcas de pessoalidade, né? Então a gente pode trazer também a primeira pessoa do singular, ou mesmo do plural, né? Defendo,
acredito, né, em nossa prática docente. Então, essa marca de pessoalidade, ela é comum no artigo de opinião, tá bom? A gente também tem que ter uma tese explícita. Logo no primeiro parágrafo, você já deixa clara, né, a sua tese, né? Deixa aqui bem explícito o seu ponto de vista. E para defender esse ponto de vista, você deve trazer os argumentos, né? Pelo menos dois, né? Pelo menos dois argumentos, que é justamente o que o comando está pedindo. Deve falar de variedade padrão, né? Apesar de você defender a legitimidade das variedades populares, é importante falar da variedade padrão, tá bom? Então a gente poderia ter aqui uma estrutura, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Sendo que o desenvolvimento a gente poderia separar em duas partes, né? Em dois parágrafos. Cada parágrafo trazendo um argumento, tá bom? Então, na introdução, a gente vai retomar essa situação da professora, né? A gente vai contextualizar e a gente pode finalizar a introdução apresentando a nossa tese, nosso ponto de vista. No desenvolvimento, a gente pode trazer, no desenvolvimento 1, a BNCC, né? Essa concepção de língua e gramática, né? O texto como prática social, né? Conhecimentos de língua não como sendo uma lista de conteúdos, né? E no desenvolvimento 2, a gente pode trazer vozes de autoridade. A gente pode citar aqui pesquisadores, principalmente aqueles que trabalham, né, que fazem as suas pesquisas no campo da sociolinguística, né? Sociolinguística no campo mais ampliado e no campo mais específico, variação linguística, né? A gente poderia trazer aqui Marcos Bagno, né? Marcos Bagno, que fala bastante sobre preconceito linguístico, sobre variação linguística, né? E na conclusão a gente vai propor caminhos concretos para a prática de análise linguística em sala de aula, tá bom? Então, a gente pode trazer a BNCC também como voz de autoridade. É interessante, né, que na própria prova, né, a gente tem um trecho da BNCC, né, dizendo que os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma padrão não devem ser tomados como lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como base para refletir sobre o funcionamento da língua em contextos reais, né? Então, veja, o próprio caderno de provas, né, ele nos ajuda nesse sentido. Você poderia, talvez, aqui parafrasear, né? Trazer algo como: a BNCC lembra que os conhecimentos de língua não podem ser uma simples lista de conteúdos, mas precisam estar ligados às práticas de linguagem dos estudantes, né? Também há um trecho aqui na prova em que a BNCC fala de heterogeneidade, variação linguística, combate ao preconceito, né? Uso adequado às situações de comunicação. Essas ideias acabam se ligando perfeitamente com a defesa, né, de uma gramática voltada para a reflexão, né, e não a mera caça aos erros, né? A gente pode trazer como voz de autoridade o Marcos Bagno, né? Ele é referência na área de variação linguística, né? Principalmente no que diz respeito ao preconceito linguístico. Ele defende a legitimação das variedades populares do português brasileiro. Ele critica essa visão de certo e errado, né, que está baseada apenas na gramática normativa. Então, no texto, você poderia trazer como aponta Marcos Bagno: quando a escola trata as variedades populares apenas como erro, ela reforça o preconceito linguístico e afasta o aluno da própria língua, né? Ou então, inspirado nas reflexões de Marcos Bagno, considero que a escola deve ensinar a norma padrão sem desqualificar o modo como o aluno fala, tá bom? Bem, tomando por base esse esqueleto, essa forma aqui, a gente tem o seguinte modelo de texto, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é apenas um exemplo, né? Você não precisa necessariamente ter utilizado a mesma voz de autoridade, né? Ter defendido o mesmo ponto de vista, né? Que é apenas um exemplo. Mas destacando, né, a importância de ter citado a
BNCC, tá bom? Veja também que eu aqui não trouxe um título, né? O título, ele não é obrigatório, né? Não foi solicitado aqui o título, tá bom? Então, você pode ter escrito um título, pode não ter escrito o título, você não vai perder pontos por isso, ok? Então, vamos aqui ao texto. Nosso cotidiano em sala de aula mostra que a língua é muito mais viva e diversa do que as gramáticas tradicionais fazem parecer. Quando leio enunciados, veja que a presença da pessoalidade, né, que é muito comum em artigos de opinião, né? Quando leio enunciados como tu vem ou os animal correram em textos de alunos do sexto ano, não vejo apenas erro, vejo marcas de identidade, de região e de pertencimento. Por isso, aí vem aqui a tese, né? Perceba que nessa primeira parte a gente teve a contextualização, né? A prova nos trouxe essa contextualização e logo depois eu já deixo claro o meu posicionamento. Defendo que a abordagem de gramática na escola comece pelas variedades que os estudantes usam, para então apresentar a norma padrão como uma possibilidade de uso socialmente valorizada, e não como a única forma legítima de falar e escrever. Desenvolvimento agora, né? Desenvolvimento 1. Como a ideia é a gente trazer 2 argumentos, né? Então eu dividi os 2 argumentos em 2 parágrafos. A Base Nacional Comum Curricular aponta nessa direção ao afirmar que os conhecimentos sobre a língua não podem ser tratados como lista de conteúdos desconectados das práticas de linguagem dos estudantes. Para mim, isso significa que não faz sentido trabalhar concordância, regência ou ortografia de modo abstrato. Em vez de riscar "tá certo tudinho" em vermelho, a professora pode usar esse trecho para discutir com a turma como funciona a variedade regional que eles utilizam e em que contextos a forma padrão é esperada, como em um site da escola. Desenvolvimento 2, ou argumento 2, né? Marcos Bagno, ao discutir o preconceito linguístico, lembra que chamar de errado tudo que foge da gramática normativa é, na prática, desvalorizar as pessoas que falam assim. Eu, como professor de escola pública, não quero reforçar essa exclusão. Quero que meus alunos entendam que falam português e que sua fala tem regras, lógica e história. A partir dessa valorização, fica mais fácil mostrar que, em certos contextos formais, é importante adequar a escrita à variedade padrão, não porque ela seja melhor, mas porque é socialmente prestigiada. E agora nós temos a conclusão. Assim, a prática de análise linguística que defendo é investigativa e crítica. Partimos de enunciados reais dos alunos, comparamos versões de um mesmo trecho e discutimos em que situações cada forma é mais adequada. Em lugar de uma gramática de certo versus errado, trabalhamos com a ideia de adequação aos contextos de uso e de ampliação do repertório linguístico. Desse modo, a gramática deixa de ser punição e se torna ferramenta de empoderamento linguístico e social. Ok, pessoal? Então percebam que eu dividi aqui, né, em introdução, desenvolvimento com 2 partes, né, uma para cada argumento, como a prova exige, né, e a conclusão, tá bom? Mas é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima.